Olá, bem-vindos. Este é o Projeto Egalas de Responsabilidade Social via Inclusão de Pessoas. Eu sou o Newton Oliveira Gonçalves, consultor de empresas há mais de 30 anos, sempre nas áreas trabalhista e previdenciária, quer dizer, departamento pessoal, recursos humanos, como áreas principais. E nesse momento, se vocês me permitirem, eu gostaria de ser o mentor do projeto de inclusão social junto à sua empresa. Caso assim me permitam, desde já eu agradeço. Vamos lá, pessoal. Deixa eu explicar primeiro para vocês o porquê do nome do projeto. O projeto é Galas. O que é Galas? Acima de tudo, vamos tentar entender a palavra, que a palavra vai dizer sobre todo o projeto. Egalas é uma palavra da língua Esperanto que significa iguais. E, na verdade, esse é o grande objetivo do projeto, é mostrar que somos todos iguais, ainda que saibamos disso, muitas vezes somos desafiados nessa nossa certeza, nesse nosso entendimento, com posturas as mais estranhas possíveis, posturas discriminatórias, posturas de separação entre as pessoas, quando na verdade o que menos importa é a característica física da pessoa, é a origem étnica, raça, religião. O importante é a essência da pessoa, o que está dentro dessa pessoa. Né? E vamos bater nisso, pessoal. É importante que a gente tenha essa convicção, e sei que vocês têm também, afinal de contas, vocês estão nesse projeto comigo. Portanto, a gente sabe que basta, a partir de agora, fazermos o alinhamento ou os alinhamentos necessários para que o projeto seja uma realidade nas suas empresas. E para isso é necessário o quê? Orientação e sensibilização. Orientar sobre as razões que devem motivar a sua empresa a ser inclusiva, a quem e como incluir. E sensibilização, pois é fundamental acreditar na grandeza do gesto de incluir, independentemente de lei que obrigue uma inclusão ou modismos. É muito frágil quando alguém ou alguma empresa, seja lá quem for, na verdade, não importa se é pessoa física, jurídica, não importa, vai na onda, vai na moda, vai porque o outro fez e deu certo. Né? Não é assim. A gente tem que entender a nossa realidade, tem que buscar a nossa realidade e a partir daí você consegue fazer a coisa acontecer. É mais ou menos como aquela história quando você está escolhendo a tua profissão e alguém fala para você, faz o que dá dinheiro. Putz, não necessariamente, não necessariamente. O que pode dar dinheiro para alguns pode não dar para outros. Não é porque a atividade X dá dinheiro que eu tenho aptidão para aquela atividade. De repente eu vou numa outra função, eu posso até entrar nessa função, nessa atividade, eu não vou me realizar, eu não vou conseguir ganhar o que outros ganham porque estão naquela atividade e vou ocupar a atividade. Não, nem eu nem a atividade. Foi a união das duas coisas que não bateu. Eu tenho que tentar me entender o que eu posso fazer dentro da minha vida para poder render e, consequentemente, ser reconhecido. Por isso que é importante a sensibilização e não ir na moda, tá bom? Esse slide é muito importante, pessoal. Vocês adquiriram o Box Egalas, de uma ferramenta, na verdade, que vai oferecer para vocês uma série de mais de 20 módulos que vão, em tese, permitir com que você consiga montar, ou melhor, constituir a sua empresa como sendo uma empresa inclusiva de pessoas, que tem a responsabilidade social na forma de inclusão de pessoas. Então, em tese, você tem as ferramentas, tendo as ferramentas, você consegue montar a estrutura. Mas eu costumo comparar com um produto, alguma coisa que a gente compra que vem com manual de instruções para montagem. Não necessariamente ou nem sempre é fácil a montagem. Muitas vezes eu preciso ligar para assistência técnica ou mesmo até chamar um técnico para poder dar um atendimento, porque para quem fez ou para quem está vendendo, em tese pode ser fácil, mas para quem está comprando e não é do dia a dia dessa pessoa aquele produto, então talvez haja alguma dificuldade. Então a ideia é a seguinte: vocês estão com a ferramenta, em tese vocês conseguem desenvolver, mas se não conseguirem, não tem problema, pessoal, nós estamos aqui à disposição. O importante é entregar o resultado final, que é uma empresa inclusiva. Então, seja internamente, seja com o nosso apoio, o importante é que no resultado final a empresa torne-se, por sensibilização, uma empresa inclusiva, tá bom? A ideia do Box Egalas consiste em permitir com que a empresa analise, avalie e, caso se sinta confortável e segura, ela mesma internamente constitua uma equipe, a qual denominamos comitê, e multiplique as informações recebidas visando implantar o conceito de empresa com responsabilidade social via inclusão de pessoas. Por outro lado, sabemos todos que nem sempre uma mudança de cultura se esgota com informações ou com informações prestadas pelo público interno. Muitas vezes a presença externa de alguém a complementar o entendimento, a apoiá-lo ou acompanhá-lo se faz necessária. Sendo assim, caso sua empresa esteja no primeiro cenário e a equipe interna dê conta de proceder às mudanças visando tornar sua empresa inclusiva,
Desejamos desde já sucesso na empreitada. Por outro lado, caso sua empresa esteja no universo daquelas que desejam suporte na forma de consultoria, visando uma segurança e um apoio maiores, fica desde já a nossa mensagem, contem conosco, tá bom? Então, não é problema se não der para fazer sozinhos, tá? Contem conosco de verdade, estamos aqui para apoiá-los. O importante é a entrega final, que é o resultado do trabalho, tornar a empresa inclusiva. É muito grandioso isso, a gente não pode, por não achar por achar que não conseguiu fazer sozinho, achar que o projeto final não funciona. Não tem problema. É um árduo trabalho, até porque mexe com a cultura da empresa. Então isso é realmente árduo, mas extremamente gratificante, tá bom? E antes de mudar de slide, no primeiro box, no primeiro quadrado, nós falamos sobre comitê. Pessoal, é fundamental a constituição de um comitê interno que faça a gestão do projeto de inclusão. Então não adianta a empresa adquirir o box, uma ferramenta com uma série de aulas, de videoaulas, uma série de informações, os livretos que podem ser distribuídos pelos funcionários, se não houver uma organização central que distribua as tarefas, que acompanhe essa aplicação, que convide palestrantes para apresentar informações para o público interno. Se não houver um comitê, a coisa não vai andar. Portanto, e esse comitê tem que ser representativo, tem que representar os diversos departamentos da empresa. Não precisa ser um comitê gigante, mas representativo. Com o comitê a coisa vai andar com certeza bem. Sem o comitê a tendência de não andar é muito grande. Então é fundamental a constituição de um comitê com funcionários que tenham uma representatividade na empresa, tá bom? Por fim, iremos apresentar as inúmeras vantagens pessoais e profissionais que os envolvidos sentirão, inclusive e principalmente a empresa, pois empresas inclusivas vendem mais, além de possuírem equipes mais felizes. E isso independe do ramo de atividade ou do porte da empresa. Incluir é nobre, grandioso e lucrativo. Nobre, grandioso e lucrativo. As empresas, e isso tudo que eu li agora não é opinião, isso é constatação. Tá? Os consumidores, principalmente os consumidores de uma geração para cá, os millennials, né? Já estamos na segunda, mas a que consome realmente, a mais recente ainda não dá para avaliar, mas os millennials, por exemplo, eles têm como foco, eles têm como entendimento a importância, eles têm o entendimento, melhor dizendo, da importância de consumir de empresas que têm responsabilidade social, seja na área de meio ambiente, comunidade, seja na área de inclusão de pessoas. Então, é fundamental aliás, fundamental, eu diria que a contrapartida de quem investe na inclusão social, além da grandiosidade do gesto, existe um marketing extremamente favorável e a empresa acaba sendo, inclusive, lucrativa com alguma coisa positiva. Não é sofrido fazer e é lucrativo. E a equipe é mais feliz porque, na verdade, você tem uma equipe múltipla, uma equipe que tem representatividade, é uma equipe que corresponde ao que a sociedade mostra lá fora, tá? Não está dentro de uma bolha na empresa e você tem respostas muito mais interessantes aos desafios que o mercado vai te apresentar. Enfim, isso nós vamos discutir não só nesse, como em outros módulos também. A questão da empresa. Aqui o assunto é maduros, tá bom? Que podem ser chamados de prateados, de grisalhos, de idosos, como vocês queiram. Prateados, maduros, maturos ou idosos. Quem são? Por que e como contratá-los? O fato é que há muito tempo a sábia sociedade oriental reconhece em seus mais velhos uma importância única, oferecendo-lhes como contrapartida, dentre outros gestos de respeito e reconhecimento, por exemplo, espaço nas empresas para que agreguem as suas experiências, né? Sabedoria e valor. São conselheiros, orientadores, não necessariamente gestores. Né? O percentual de pessoas acima dos 60 anos que compõem a força de trabalho, segundo o IBGE, já chegou a 7,2 milhões de idosos trabalhando e outros 7,5 milhões em busca de emprego. O envelhecimento gradativo da população tem demandado novos desafios, seja por parte dos idosos ao voltarem ou permanecerem no mercado de trabalho, seja por parte das empresas ao reavaliarem suas atitudes na hora de contratar. Este link, pessoal, é de uma matéria muito interessante, fazendo uma projeção para um futuro não tão distante assim, falando sobre os consumidores de 100 anos de idade. Hoje já não é tão absurdo, tão incomum nós vermos pessoas com 100 anos, ou muito próximas disso. Né? É uma evolução até da própria raça. Né? Nós hoje, por conta de cuidados, de uma alimentação diferente, enfim, nós temos uma longevidade muito maior
do que há alguns anos. Portanto, passam a ser consumidores em breve e o mercado começa a ter essa atenção. Fica o link, uma sugestão, uma boa matéria, um bom estudo. O primeiro passo para a inclusão dos prateados passa por reconhecer sua longevidade. Acabamos de falar da questão de longevidade, né? Uma pessoa de 70 anos nos tempos atuais, perdão, representa quase o que representava uma pessoa de 50 nos anos 60 ou 70. E eu vou mais além, ou mais para trás. Eu diria que uma pessoa nos anos 40 ou 50, uma pessoa com 40 e poucos anos já estava à beira de ser idosa. Que loucura, né? Nós estamos falando de alguma coisa em torno de 70, 80 anos, 80 aproximadamente. Uma pessoa com 40 anos era idosa. Nós estamos falando em 70 e ainda assim com 70 com muito vigor, né? Outra questão está na necessidade de se responder o que fazer com uma população cuja curva de envelhecimento está diametralmente oposta aos de nascimentos. Nasce-se menos, vive-se mais, e assim vem a pergunta: o que fazer com os mais velhos? Reconhecida esta realidade, o próximo passo consiste em aceitar o valor que eles podem agregar à sociedade e, por consequência, às empresas. Portanto, o retorno ou a manutenção dos prateados no mercado produtivo responde a 3 vertentes, a saber, experiência, necessidade do que fazer com essas pessoas e necessidade dos idosos continuarem a trabalhar, algo não tão nobre, porém real. Não tão nobre na medida de que eles estariam já com idade, tendo a carreira e a vida toda que já cumpriram. O ideal, o correto, seria como em sociedades mais avançadas, como os europeus, como, enfim, os asiáticos, que podem se dar ao luxo, infelizmente a palavra luxo aí se aplica para nós, de descansarem, coisa que não é a nossa realidade, né? Idosos no mercado de trabalho, eles não querem mais ficar parados. É uma opção mesmo? Será que é uma opção? Será que não querer é muito gratificante a pessoa que tem uma certa idade querer continuar a trabalhar? Mas será que é só querer? Só por querer é uma necessidade. Então, essa afirmação, não sei o que vocês acham, mas ela é perigosa. Em lugares onde o reconhecimento ao idoso sempre foi elevado, como Europa e Ásia, bem como nas grandes corporações multinacionais, os mais maduros voltavam ou permaneciam no mercado de trabalho como resultado do reconhecimento da experiência e do conhecimento que poderiam agregar às instituições. Eram conselheiros, mentores, orientadores que compunham espaços estratégicos, ou não, mas que serviam de apoio às decisões operacionais, afetando diretamente os resultados obtidos. Mais recentemente, até mesmo nesses países e regiões, a posição dos mais velhos nas instituições ganhou ares menos nobres, ou mesmo menos estratégicos, pois com a redução da taxa de natalidade e o significativo aumento da expectativa de vida, 2 questões passaram a se apresentar: o que fazer com a escassez de mão de obra e o que fazer com a quantidade crescente de idosos. Houve uma mudança, na realidade, até de países que tinham os idosos como uma carta na manga para encorpar as decisões da empresa, né? Então é muito interessante, está vendo uma mudança, inclusive em países onde não havia essa questão. Um videozinho, vamos lá. Deixa eu aumentar o volume. Uma grande parte hoje dos idosos, quando entra nessa fase dos 65 para frente, eles não têm patrimônio. Quer dizer, o que eles poderiam estar contando? Seria com a aposentadoria. A aposentadoria é um valor tão baixo que não dá para a pessoa aceitar, porque uma grande parte desses idosos, eles vêm aí com vamos dizer, com um padrão de vida que requer muito mais do que aqueles ganham na aposentadoria. Então eles são obrigados a trabalhar. Se no Brasil houvesse uma política que realmente valorizasse o tempo de contribuição do brasileiro, ao chegar na terceira idade, o idoso poderia gozar de sua aposentadoria curtindo a vida. E para o idoso que ainda quer continuar no mercado de trabalho por prazer, mesmo após a aposentadoria, são necessárias políticas que valorizem a mão de obra deles. Nós temos que entender que a pessoa também precisa de um descanso. Ele tem que viver com a família, ele tem que aproveitar o resto da vida dele desfrutando daquilo que ele fez. Infelizmente, aqui no Brasil não dá essa oportunidade. Por quê? Porque as pessoas, quando eles entram nessa faixa de idoso, eles entram praticamente com a renda defasada.
pessoas que estão desempregadas, uma grande parte são pessoas que estão dentro da faixa de população economicamente ativa. Eles não podem abrir mão do seu emprego porque eles precisam desse emprego. Por outro lado, nós estamos vendo uma classe cada vez se preparando para entrar também nessa área de trabalho. Primeiro, o governo tinha que reduzir essa carga tributária, porque o dinheiro que as pessoas ganham, se nós fizermos um cálculo, nós trabalhamos 5 meses para atender o governo e 7 meses para nós. E quando nós trabalhamos 7 meses, não é suficiente a renda. Quer dizer, se nós tivéssemos uma carga tributária menor, daria condições para que as pessoas tivessem um pouquinho mais de dinheiro, ele poderia estar investindo, poderia estar fazendo alguma coisa, e quem sabe ele teria lá na frente, vamos dizer, um investimento que pudesse reverter para uma renda para ele. Infelizmente isso não tem. Que amparo que seria ele ser reconhecido pelo governo de que ele foi uma pessoa útil e que ele não pode de modo nenhum perder todo aquele valor, aquele conceito que ele foi, porque ele, quando ele entra na fase de idoso, ele automaticamente, muitas coisas na vida dele mudam. E eu acho que não deveria mudar o valor e o reconhecimento dessa pessoa adiante da sociedade. Interessante, né, pessoal? Na verdade, é uma situação muito complicada, muito complexa. A pessoa não fica nem no Brasil, repito, não fica necessariamente no mercado porque ela quer. Ela fica porque ela precisa, a pessoa do idoso, no caso, né? Deveria haver uma política social que permitisse com que ele se aposentasse e não precisasse continuar trabalhando, mas não é a nossa realidade. Então, estamos aqui justamente para falar da importância da continuidade ou da contratação do idoso, mas não só pela questão da renda, e sim pela experiência também. É uma união de duas capacidades. Um outro vídeo, vamos aproveitar. Primeiro, ele vai ter a sua bagagem pessoal muito mais organizada do que um jovem. Então, a experiência dele que ele teve ao decorrer dos anos vai te trazer um pouco mais de calma, de sensatez, até para os serviços que são serviços de recepção, de acolhimento. Então, para uma empresa, além de ser um tremendo marketing para a empresa, de ser simpático à empresa, você está com esse olhar para o idoso, eu acho que o grande diferencial é esse, ele tem mais calma dentro dele para essas disputas que são tão comuns, tão normais no jovem, né, projetando os seus patamares. O idoso já vem com esse patamar um pouco mais calmo. Interessante aqui também, em Santos, a gente está retomando com tudo isso, a gente tem o Vovô Sabe Tudo, que é um projeto bacana, que você utiliza os idosos como locutores para mostrar os pontos turísticos que a gente tem na nossa cidade. Então, ninguém melhor do que o idoso que viveu naquele ano, ele não foi treinado, ele vivenciou. Então, nenhuma outra pessoa vai sentir a emoção que esse idoso sente quando ele vai estar mostrando uma bolsa do café, um teatro municipal, porque ele viveu ali, né? Então, eu acho que a grande tendência é essa, botar aí os idosos para produzir e mostrar o talento que eles têm, porque não dá para imaginar que uma pessoa de 60 anos ela não está fora de um mercado de trabalho. É uma propagandinha justa, né? Se o vídeo é bom. Pessoal, vocês viram só como é importante. Deixa eu tirar o som, espera um pouquinho. Vocês viram como é importante, na verdade, a mescla, né? O jovem ele tem toda a energia, e hoje toda a tecnologia, mas ainda não tem a experiência. Evidentemente que isso não se compra, não se vai no aplicativo e se pede para entregar. Isso é uma coisa que se adquire com o passar do tempo, né? E esse equilíbrio é muito importante. O que nós propomos é justamente isso. Considerem o equilíbrio. Ao pensarem, ao propormos a contratação de idosos, considerem o equilíbrio de forças para o bem da empresa.
o maior beneficiário vai ser a empresa. Inclusive, como falou a moça, a entrevistada, o marketing favorável, e eu falei isso lá no início, né? O marketing favorável é grandioso e não pode ser perdido, porque você ganha pela contratação, pelo bem que você está fazendo, e ganha na outra ponta, que é a divulgação. Puxa vida, olha que empresa bacana, olha que empresa inteligente, ela contrata idosos. Então não é de se desprezar esse ganho. Esse link ele fala sobre os desafios do idoso no mercado de trabalho. Recomendo todos os links possíveis, todas as informações possíveis, elas devem ser procuradas visando dar corpo à ideia, né? No Brasil, ainda não falta mão de obra, de sorte que contratar os prateados, aqui eu chamo de prateados, né, ainda corresponde à primeira fase das contratações dos idosos no Japão, ou seja, pela razão estratégica das empresas contarem em seus quadros com a experiência de quem já viu e viveu muito, e agora pode agregar significativos ganhos e informações aos processos internos das organizações. Isto voltamos a destacar por parte das empresas, pois por parte dos trabalhadores a necessidade de manterem ou complementarem seus rendimentos pós-aposentadoria fazia com que continuar a trabalhar fará, na verdade, né, seja algo tão certo quanto se alimentar. Então é uma necessidade, realmente. Infelizmente, então, do lado da empresa é um valor agregado. E do lado do empregado, infelizmente, é uma necessidade para a grande maioria ainda dos idosos. Isso é muito interessante, pessoal. Por outro lado, um grande desafio está se colocando nessa já difícil equação da reinserção ou da continuidade de idosos no mercado de trabalho: a pandemia. Matérias recentes, análises e estudos realizados há pouquíssimo tempo mostram que mais de 1,3 milhão de idosos deixaram de trabalhar ou de procurar emprego na comparação do primeiro trimestre de 2020 com o mesmo período do ano anterior. O grupo de pessoas com 60 anos ou mais que deixaram de trabalhar ou de procurar emprego representa 64% do total de mais de 2 milhões de brasileiros que deixaram a força de trabalho nesse mesmo período. Mais da metade já, né? Já era esperada uma dificuldade para esse segmento, porém mesmo os mais pessimistas não esperavam um volume tão grande de idosos saindo do mercado de trabalho. Tanto pelo lado da empresa quanto pelo ponto de vista do trabalhador, o risco da doença, afinal os idosos são de elevado grau de risco, fez com que houvesse significativo recuo na busca por idosos para comporem o grupo de trabalho das empresas. Dá para entender, né? Uma conta que não fecha, pois com a reforma da Previdência, regra geral, o trabalhador terá que completar 65 anos os homens e 62 as mulheres para fazerem jus à aposentadoria. Então, quer dizer, precisa trabalhar, mas não pode porque o risco da doença é elevado. O que acontece? Eles não entram no mercado de trabalho. Aumenta a evasão ou nem acontece a entrada do idoso no mercado de trabalho. Quando mais ele precisava continuar em busca da aposentadoria. E mais uma conta que não bate nesta equação. Em 20% das famílias brasileiras, quer dizer, uma em cada 5 famílias, a renda do idoso representa mais da metade da receita familiar. E em 5 milhões de famílias brasileiras, a renda do idoso é a única fonte de renda. Complicado, né? Muito complicado. Muito complicado de verdade. Continuo batendo na ideia de que sim, é importante a contratação do idoso, com cuidados, né? Pós-pandemia, os cuidados têm que ser redobrados, mas não há que se abandonar o conceito, a ideia da contratação, porque o valor agregado em todos os sentidos é extremamente positivo. Em relatório divulgado em 2015, a OMS já apontava que o combate à discriminação etária deve ser uma resposta de saúde pública ao envelhecimento da população. A entidade defende campanhas para aumentar conhecimento sobre envelhecimento, aprovação de leis contra a discriminação baseada na idade e uma visão equilibrada do envelhecimento nos meios de comunicação. Como e onde contratar? Diferentemente do Japão, no Brasil ainda não há incentivos diretos à contratação de pessoas mais experientes. Tramita uma proposta de redução ou até da não incidência de fundo de garantia sobre os salários quando da contratação de idosos. Há que se acompanhar. Ainda são poucas as empresas, entidades e consultorias especializadas nos processos seletivos de profissionais maduros. Contratações que chamamos facultativas estratégicas, como as dos prateados, e facultativas sociais, como as que serão apresentadas em outros capítulos, apesar de se revestirem de extrema importância, ainda são novas no Brasil e, como consequência, possuem pouca orientação. O desafio é enorme, porém a importância na manutenção destes profissionais no mercado envolve inúmeras questões. Experiência, necessidade, respeito são algumas delas.
Vamos um vídeo a mais. O Brasil está mudando depressa, está envelhecendo depressa. Dentro de poucos anos, nós vamos ter mais idosos do que jovens. E o mercado de trabalho precisa de gente que trabalha, não é isso? E os idosos serão demandados a trabalhar mais tempo. O propósito do seminário era exatamente o de melhorar o conhecimento e o entendimento desse problema e o que pode ser feito. E surgiram muitas sugestões e casos concretos da incorporação do idoso no mercado de trabalho. Nós podemos atuar nisso, que é preciso insistir nessa via, né, combater os preconceitos que existem e abrir um espaço para esses idosos participarem de uma maneira digna e produtiva do trabalho. Nós temos que levar a sociedade, os formadores de opinião, as empresas, o Estado, o governo, as pessoas, a entenderem o problema da longevidade. O problema não, a entenderem o que ocorre com a longevidade. Mostrar para a sociedade qual é o problema do financiamento da longevidade. Será ótima a longevidade, mas a grande pergunta é quem vai pagar essa conta? O Estado vai pagar? Não, o Estado não vai pagar. São as próprias pessoas que vão ter que fazer poupança durante a vida inteira. Então, eu acho que esse tipo de encontro, esse tipo de diálogo, ele é transcendental para a cultura, para essa nova cultura do brasileiro. Embora nossos governos não estejam dando a devida atenção, a questão do envelhecimento da população é da maior relevância. E ele já está acontecendo, né? O Brasil está ficando muito velho. Eu sou do tempo em que a gente dizia o Brasil é o país do futuro, o Brasil é o país de jovens. Não é mais. A empresa que não começou a pensar nisso está perdendo competitividade, tenha certeza. O trabalhador experiente, ele tem muito a contribuir. Ele tem muito a ajudar no ambiente de trabalho, na produtividade, na transmissão de conhecimento. E é muito importante que a empresa acorde para isso e mude suas políticas e abra suas portas para os trabalhadores idosos. É isso, pessoal. Ficar muito claro a importância em todos os aspectos da contratação dos idosos, dos maduros, prateados, como vocês quiserem chamar. São pessoas, se nós estivermos falando na faixa dos 60, extremamente ativos, extremamente sãos, capazes de agregar realmente valor à empresa. E, por outro lado, o marketing favorável é também extremamente positivo. Não há realmente razão para não se contratar idosos, tá bom? É isso aí, pessoal, por enquanto. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos para outros módulos, nos encontramos em outros módulos.